Lançamento novo SRAM Force Access. Esse sorriso é porque não existe nada que me deixa mais feliz do que lançamentos que representem uma opção mais acessível e que seja compatível com a opção superior. Essa liberdade que nós, como ciclistas, deveríamos ter, independente da modalidade, de configurar a bicicleta da forma como a gente acha melhor ou da forma como o nosso bolso consegue, é muito bom. Eu não estou dizendo que o SRAM Force Access é um grupo super acessível, mas pelo menos é um movimento do mercado para trazer esses componentes de forma mais compatível e pelo menos mais barato do que o grupo top de linha. Poucos meses atrás houve o lançamento do grupo SRAM Head Access, que quando comparado com o SRAM e TAP, a principal diferença são 12 velocidades e a reconfiguração da relação de marcha. Traduzindo todas as alterações, você tem uma relação de marcha que foi completamente reconfigurada e que o resultado disso é, na média, você tem o mesmo range de marcha que você tinha no passado, só que de forma mais escalonada, com menos gaps, tanto no cassete quanto na coroa. Então você consegue a mesma relação de marcha do passado, só que com uma troca de marcha muito mais escalonada. Você não vai mais encontrar gaps tão significativos quando você encontrava no passado. Tudo isso graças a 12 velocidades, reconfiguração das coroas, que agora elas possuem em média um gap, uma diferença de 13 dentes apenas, da coroa grande para a coroa pequena. No passado, esse gap era em média de 16 dentes. Sabe aquela sensação de quando você tira pro volantão e coloca pro volantinho, fica muito leve, ou o contrário, fica muito pesado? Essa diferença é muito menor. E o cassete com 12 velocidades permite um range compatível. Esse grupo Access, ele é muito interessante. Só que o que faltava era o grupo Access Force, que para surpresa de todos, chegou. Tem duas formas de fazer esse vídeo. Uma super complexa, narrando a diferença de quantas gramas, de quantos X, quanto Y tem de diferença de um grupo para o outro. A percepção como consumidor, se você entrar numa loja, daí você se depara com uma bicicleta ou com um grupo Head Access, Force Access. Qual é o resumo de diferença? Primeiro, segundo a SRAM, funcionamento e tecnicamente você não tem diferença. Você tem a mesma qualidade de troca de marcha, de frenagem, o sistema anti-bump do câmbio traseiro, quando você está passando num terreno acidentado, que a corrente batia no quadro, isso não acontece mais. E isso não acontece mais no Head e no Force. Características de funcionamento, eles são compatíveis. Preço, na média, para as diferentes configurações, o SRAM Force é $1.000 mais barato que o SRAM Head. Ele é mais barato, tem o mesmo funcionamento, só que ele é um pouco mais pesado. Em média, 300 a 400 gramas mais pesado que o SRAM Head. Qual que é a sua decisão na hora de escolher entre SRAM Force e SRAM Head? O SRAM Head, você tem um grupo que é $1.000 mais caro e em média 300 a 400 gramas mais leve. Esse é o resumo. Se você quiser o Force, você vai pagar $1.000 a menos e você tem 300 a 400 gramas a mais de peso com a mesma característica de funcionamento. É uma decisão, se for pela decisão técnica, os dois são iguais. Se for para a decisão, se você acha que o peso 300 a 400 gramas é definitivo, você tem que investir $1.000 por 300 a 400 gramas. Existem algumas pequenas particularidades entre o grupo. A reconfiguração das coroas, que nesse momento você tem 50, 37, 48, 35, 46, 33. Essa configuração de coroas. O SRAM Force, você não tem a configuração de coroa 50-37. Você começa a partir de 48
o que é mais do que o suficiente, o que é o equivalente ao 5236 Mid Compact do passado ou o atual Shimano. Essa é a escolha. Quando eu falei da diferença de peso, a principal diferença de peso está no pé de vela, em média 150 gramas quando comparado com o pé de vela Head, porque o pé de vela Force, as duas coroas são duas peças separadas que são parafusadas. Do SRAM Head é uma peça só usinada. E o mesmo conceito se aplica no cassete. O cassete Force são várias peças conectadas. O SRAM Head, ele é uma peça só usinada. Essa diferença de 150 gramas em média no pé de vela, 50 gramas em média do cassete, mais pequenas diferenças dos outros componentes, isso acumula uma diferença média de 300, 400 gramas. É isso. Provavelmente o competidor direto do SRAM Force Access é o Ultegra eletrônico. Pegando a versão a disco para fazer um comparativo preço-peso, seria mais ou menos isso. O grupo SRAM Access disco, ele custa 2.678 dólares e pesa 2.800 gramas. O grupo Shimano Ultegra, ele custaria, preço sugerido, 2.300, 2.400 dólares, pesa 2.400 gramas. Ou seja, o grupo Access, ele é, em média, 200, 300 dólares mais caro e ele pesa 400 gramas em média a mais. Então, nesse momento, existem algumas características técnicas favoráveis do Access, como 12 velocidades, reconfiguração do sistema de relação de marcha, mas ele ainda vai chegar como um grupo mais caro e mais pesado que o concorrente direto Shimano. Ou seja, diante desse cenário, como sempre, qual você compraria? Shimano Ultegra por 2.400 dólares, 2.400 gramas, ou SRAM Access 2.678 dólares, 2.812 gramas. Acho que é isso. Qual você compraria? Eu sei qual eu compraria, mas eu gostaria de escutar vocês. É isso aí. Tchau. Bem legal esse grupo, bem legal mesmo. Meio pesadinho, meio caro, mas legal.